Na minha vida profissional, realmente há duas realizações muito importantes. Ao influxo da Divina Providência, consegui plantar duas admiráveis árvores. Uma árvore cultural, que foi o Conselho Nacional de Geografia, e outra árvore turística, que é o novo bondinho do Pão de Açúcar. Por formação, sou carioca. Por nascimento, sou mineiro. Ter nascido na capital mineira inseriu desde o início na minha mente o espírito do mineiro, ou seja, progressista e, ao mesmo tempo, tradicionalista. Eles se entrosaram muito bem, tanto profissionalmente como pessoalmente. O Cristóvão Leite de Castro, ele é um homem do seu tempo, né? Ou seja, ele é um homem do Estado Novo. Ele sabia que era um momento histórico único. Então, a ideia é construir o Estado Nacional, é consolidar esse Estado Nacional. E a estatística é a matéria-prima para essa construção de políticas públicas, né? Para a construção desse novo Estado. A situação é a seguinte, nós temos que criar um aparato técnico. Aí começa a entrar a figura de Cristóvão. O grupo dos estatísticos a comando de Teixeira de Freitas defendia desde o começo a tese de que o instituto proposto não poderia funcionar a contento sem o apoio da geografia. O recenseamento, magna realização nacional, tinha de ser preparado necessariamente com o apoio geográfico. Ou seja, foi criado o Conselho de Geografia. E aí passamos ao mãos à obra. Quer dizer, Cristóvão e mais um grupo, eles são transferidos do Ministério da Agricultura e esse grupo vai para o que vai ser o Conselho Nacional de Geografia para montar uma base operacional de geodésia, que é a parte que você vai medir as medidas da terra, né, as medidas do território, uma parte cartográfica, que você vai iniciar um processo de fazer cartografias, mapas, né, e depois a ideia de geografia como análise do que estava acontecendo, meio ambiente, entendimento dos processos econômicos e sociais e dos processos físicos, principalmente porque na época não se sabia nada. O IBGE, depois, quando fundado e com todo o envolvimento que ele teve, era mais um filho dele, né? O que o Conselho conseguiu realizar, graças, sobretudo, a esse entrosamento com a estatística, foi realmente surpreendente. Conseguiu desenvolver no país atividade geográfica intensa, não só sob o ponto de vista quantitativo, como também, sobretudo, sob o ponto de vista qualitativo. O Conselho introduziu modernidade na geografia brasileira. Para ele representou um desafio muito grande que ele conseguiu cumprir, né? Então ele tinha um orgulho muito grande do trabalho que ele conseguiu cumprir lá no IBGE. O papel dele é fundamental porque ele é um dos principais responsáveis pela construção desse núcleo, né? Pela organização, pela coordenação desses serviços geográficos, isso em 1937, 1938, ou seja, esse é um campo em construção. E era um idealista, né? Ele tinha uma característica assim de empreendedor. Também era papel do Cristóvão Leite de Castro angariar esses recursos, conseguir recursos junto ao governo federal, né, junto à cúpula do IBGE e distribuir esses recursos. Esses recursos foram aplicados prioritariamente na questão da formação de pessoal. O Conselho procurou então formar técnicos de modernidade. Foi trabalho muito interessante, compreendendo a formação de geógrafos cientistas. Então houve uma convocação. Compareceram vários jovens estudantes que desejavam fazer carreira geográfica e o Conselho contratou-os. O doutor Cristóvão tinha assim uma espécie de olheiro nas excursões da faculdade para ver pessoas assim que pudessem interessar, então convidava. E se não tivesse ainda acabado o curso, dava horário especial, a gente podia fazer a hora que quisesse. Então nós tivemos esse treino muito bom, tivemos a sorte de fazer esse trabalho todo, né? E o doutor Cristóvão sempre dava o maior apoio, né? Porque ele tinha que coordenar tudo, né? Então, foram trazidos profissionais de fora do Brasil, foram levados profissionais brasileiros para fazer cursos fora do Brasil.
foram desenvolvidos muitos cursos aqui, a partir da mão de obra já existente, a partir da capacitação, né, já existente, cursos para multiplicar vetores, multiplicar esse conhecimento. Naquele tempo, estrada não existia. A gente já saía levando pá, enxada, porque volta e meia o carro atolava, tinha que abrir o caminho. Quer dizer, nós estávamos pioneiros, né? Então, estava tudo por fazer, né? Esses geógrafos, esses engenheiros que participaram dessas expedições, eles tiveram esse papel do desbravar, né? O papel de desbravamento. Entrar por esse país adentro com recursos extremamente limitados que eles tinham à época, conhecendo, né? Desbravando, sabendo o que é o país e descrevendo o que era esse país. A geografia oferece subsídios valiosos para a solução dos problemas de toda a ordem. Problemas políticos, sociais e econômicos que, se forem enfrentados à luz da geografia, certamente terão soluções melhores, mais adequadas, mais inteligentes, mais corretas, mais eficazes. O trabalho que foi desenvolvido lá é um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. E isso acabou ficando evidenciado nos anos 50, que é quando o Brasil cedia a reunião da União Geográfica Internacional. Nesse congresso, os geógrafos brasileiros brilharam, apresentaram coisas realmente da pesada. Quer dizer, aí os caras já começaram a dizer o seguinte: olha, agora nós não somos mais mestres de vocês, nós somos os colegas. Eu diria que eu tenho certeza que a contribuição foi uma contribuição muito importante, a contribuição do meu pai, para o país como um todo, com essa implantação aqui de um estudo acadêmico de geografia, mas levado imediatamente à prática no terreno, com coisas como essa. Os municípios saberem onde é que são as suas divisas reais, coisas de detalhe como não ter do município com o mesmo nome. Havia 4, 5 cidades com o mesmo nome nesse país. É impossível pensar o desenvolvimento da geografia enquanto campo do conhecimento do Brasil e o desenvolvimento dos serviços geográficos no Brasil sem pensar no papel desempenhado por Cristóvão Leite de Castro nos anos 30 e 40. Né? Ele sai, em 1950, ele sai do IBGE. E é também impossível pensar nessa casa, pensar no IBGE, sem se remeter à figura do Cristóvão Leite de Castro. É importante para a gente, é importante para o IBGE, é importante para o Brasil. O IBGE inseriu-se admiravelmente na história da administração brasileira, talvez mesmo na história da política brasileira, porque o IBGE apresentou exemplo. E é pena que esse exemplo não tenha se multiplicado. Exemplo admirável de como é proveitoso, como é valioso, como é, sobretudo, profícuo um sistema cooperativo de atividades específicas nesse Brasil gigantesco, tão necessitado do bom aproveitamento dos esforços dos seus filhos.